Boa tarde a todas e todos. Esse é o Brasil e o Mundo em 30 minutos. Hoje, eu, o Alessandro e o Saulo vamos retomar a discussão que nós fizemos no primeiro programa sobre o mundo do trabalho. Naquele primeiro programa, nós discutimos um pouco o funcionamento da economia capitalista, o desenvolvimento tecnológico inerente a essa economia e como isso vai afetando a vida das pessoas, principalmente no que tange a geração de emprego e renda e bem-estar. E hoje nós vamos aprofundar essa discussão. Quando a gente olha para o mundo hoje, a gente vê o quê? Uma ampliação do desemprego, um aumento da pobreza, a precarização do trabalho, no sentido que as pessoas têm que trabalhar cada vez mais, ganhando cada vez menos e em piores condições. Por outro lado, a gente vê o quê? Um aumento da riqueza em determinados segmentos da sociedade, principalmente um aumento dos bilionários. Então, o que está acontecendo? Está ocorrendo uma ampliação da desigualdade de renda e, ao mesmo tempo, uma piora na qualidade de vida da maioria das pessoas. Então, eu vou me permitir ler aqui um trecho que eu puxei da Oxfam, que é uma instituição que estuda, uma das principais instituições que estuda essa questão da pobreza, da riqueza e da desigualdade. Então, eles dizem assim: os 10 homens mais ricos do mundo mais que dobraram suas fortunas durante os 2 primeiros anos da pandemia. Eles tinham 700 bilhões de dólares, os 10 homens mais ricos tinham 700 bilhões de dólares, e agora eles têm 1,5 trilhão de dólares. Por outro lado, a renda de 99% da humanidade caiu, e mais de 160 milhões de pessoas, um pouco menos do que o Brasil tem, foram empurradas para a pobreza. No Brasil, desde março de 2020, quando a pandemia foi declarada, surgiram mais 10 novos bilionários no país, totalizando 55 bilionários. O aumento da riqueza desses bilionários no Brasil foi de 40 bilhões de dólares durante esse período. A renda dos bilionários no Brasil cresceu 30%, enquanto 90% da população no Brasil teve sua renda reduzida. Os 20 maiores bilionários do Brasil, eles têm uma fortuna maior do que os 128 milhões de pessoas mais pobres do Brasil. Então, a pergunta que a gente vai querer discutir aqui é o seguinte: como que a gente lida com essa contradição? E uma das coisas que nós vamos discutir aqui, que às vezes é um pouco assustadora e parece às vezes uma loucura para algumas pessoas, é a questão da renda básica universal, que é uma coisa essencial para combater esse problema. Talvez ela não vá resolver completamente esse problema, mas, sem dúvida, ela ameniza muito essa situação. E tanto é que vários países do mundo, como a gente vai discutir aqui, já estão adotando essa questão. Então, nós vamos discutir hoje isso. Eu quero passar para o Saulo, para ele falar um pouco dessa discussão teórica sobre a questão da renda básica. Por favor, Saulo. Bom, obrigado, Daniel. É um prazer aqui voltar para discutir, continuar nossa discussão sobre o mundo do trabalho. Bom, o que a gente discutiu no primeiro programa, qual que é a tendência que a gente observa no Brasil? A tendência que a gente observa no Brasil, desde 2014 até 2019, vou pegar o pré-pandemia primeiro, é um aumento da precarização no mercado de trabalho, um aumento da informalidade, da taxa de informalidade, um aumento da subocupação no mercado de trabalho. Isso, de alguma maneira, acaba afetando negativamente o rendimento médio no trabalho brasileiro, justamente porque as pessoas cada vez mais dependem de ocupações sem carteira assinada, e isso contribuiu para o aumento do percentual de famílias em situação de pobreza ou miséria. Então, se a gente pega o estudo do professor Valdir Quadros, que ele faz ali desde 2014 até 2019, o percentual de famílias em situação de pobreza e miséria sai de 29% ali em 2014
e vai para 32%, né, em 2019. Então, há uma tendência, né, já havia uma tendência antes da pandemia, né, de aumento da pobreza e da miséria. Vem a pandemia, o que acontece? Essa tendência se acentua, né? Quando a gente verifica isso, logo ali a partir do segundo semestre de 2020, né, depois do choque provocado, né, o principal choque provocado pela pandemia, com a recuperação do mercado de trabalho, o que acontece? Essa recuperação se dá principalmente por meio das ocupações informais. Então, o que cresce ali? As ocupações informais, que foram afetadas, né, pelo fechamento, pela quarentena, e elas crescem a partir do momento que há as flexibilizações, né? E essa tendência se acentua, a informalidade e também a subocupação no mercado de trabalho bate recordes, né? Então, chega a bater os níveis históricos ali, né? A subocupação no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, o que a gente verifica, né, também nessa recuperação pós-pandemia, né? A renda média se recuperando de maneira muito precária, tá? E a massa salarial, né, longe ainda de atingir o nível pré-pandemia. Então, o que acontece na pandemia no Brasil e na recuperação ao longo da pandemia? Uma recuperação lenta, né, focada na informalidade, e essa recuperação lenta, focada na informalidade, acaba levando mais famílias a uma situação de pobreza e miséria. O reflexo disso tudo, né, é uma dependência cada vez maior das famílias, né, de programas de transferência de renda. Quando a gente olha para o Auxílio Brasil, né, para o Auxílio Brasil não, para o auxílio emergencial ali no segundo semestre de 2020, o que a gente percebe? Né, um número de brasileiros significativo ali, 66 milhões ou até 120 milhões de pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial. O que isso reflete? Essa tendência de crescimento da pobreza e da miséria ao longo da pandemia, né? Um número cada vez maior de pessoas que dependem de bicos, né, de ocupações informais. Então, a discussão sobre renda básica, tanto a renda básica focalizada quanto a renda básica universal, se acentua nesse contexto, né, o contexto do auxílio emergencial, né, de um número cada vez maior de pessoas dependentes desse auxílio. O auxílio emergencial mostrou isso, né, e junto, portanto, com com o auxílio emergencial, né, e com esse programa de transferência emergencial, veio, né, a discussão da necessidade não só de um programa de renda básica, mas da ampliação desse programa de renda básica, inclusive de um programa de renda básica universal. Mas para a gente fazer esse debate da renda básica, a gente precisa, a primeira coisa, diferenciar, né, o que é um programa de renda básica universal, o que é um programa de renda básica, né, ou de renda mínima, focalizado, né, como é o caso do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil. Um programa de renda básica mais focalizado, ele visa combater a pobreza, visa combater a miséria. Então, é um combate à pobreza, à miséria, dando condições lá mínimas, né, às pessoas, de sobrevivência, de acordo com as linhas de pobreza definidas ali pelo Banco Mundial, por exemplo. É claro que esses programas focalizados, eles se diferenciam a partir da intersetorialidade, né? Então, por exemplo, o Bolsa Família, né, ele é um programa que integra outras políticas públicas, né? Então, ele exige ali a questão das matrículas nas escolas, tem outras condicionalidades dentro do Bolsa Família. Enquanto o Auxílio Brasil, né, em contrapartida, ele não exige nada, né? Os R$ 400, né, e não tem nenhuma exigência em relação a outras políticas públicas. A única exigência é que a pessoa esteja ali no cadastro único, né? Agora, o programa de renda básica universal, ele tem já um outro tipo de objetivo. O objetivo do programa de renda básica universal é lidar com essa tendência estrutural do nosso sistema, a tendência ao desemprego tecnológico, ao desemprego estrutural, ao aumento da informalidade,
aumento da precarização de maneira geral do mercado de trabalho. Então, a renda básica universal, ela visa isso, essa tendência estrutural. Por isso que ela é universal, né? Justamente porque ela prevê, ela já contém na sua essência essa previsão de aumento do desemprego estrutural que vai afetar, todos ali. É o engenheiro que vira Uber, são outros profissionais qualificados que acabam tendo que se submeter ao longo do tempo, a trabalhos informais. Então, a renda básica universal não tem como principal foco, necessariamente, aqui o combate da desigualdade, até porque é uma renda para todos, para o rico e para o pobre. Aqui, a renda básica universal tem como principal objetivo lidar com essa tendência, de expulsar trabalho, que é a tendência do nosso sistema, de tornar a base de trabalho uma base cada vez menor. Certo? Então, essas são as principais diferenças. É interessante isso, né, Saulo, que você colocou, e é bom, vou ressaltar aqui para não ficar nenhuma dúvida, porque aqui no Brasil a gente faz a discussão sobre a renda mínima e a renda direcionada para quem realmente está precisando, como um caráter emergencial. Então, vamos dar renda para quem está passando fome ou quem está ganhando muito pouco, mas quando essa pessoa melhorar um pouco, a gente tira essa renda. Só que o que nós estamos falando aqui é que há um problema estrutural do capitalismo, e como você bem mostrou, antes da pandemia esse problema já existia, a pandemia aprofundou, e agora que mesmo a gente está saindo da pandemia, o problema persiste, que é o quê? Essa dificuldade do sistema capitalista como um todo gerar emprego para todo mundo. Então, essa discussão da renda não é uma coisa emergencial e coisa para pobres só, é uma questão que todo mundo vai precisar. Tanto e o Alessandro vai falar um pouco disso, acredito, que esse tipo de iniciativa está sendo feita em outros lugares do mundo, tanto em regiões pobres quanto ricas. Mesmo as ricas, que as pessoas têm melhores condições, essas iniciativas estão sendo aplicadas e testadas. Não é, Alessandro? Exatamente. Alessandro. Não, Saulo. Eu para contribuir aqui, o Saulo fez um diagnóstico muito ruim da situação do mercado de trabalho e do trabalho como um todo. E ele falou, antes da pandemia já era ruim, e com a pandemia a coisa piorou e a renda básica universal veio como uma possibilidade, que é uma possibilidade que está acontecendo no mundo inteiro, de fato. Eu acho que, para contribuir para essa discussão, a gente podia chamar, não falar só de hoje, mas falar de quase 100 anos atrás. Teve o Keynes, em 1930, escreveu um texto onde ele chama de possibilidades econômicas para os nossos netos. Então, ele estava olhando o mundo para 100 anos para frente, que é 2030, faltam 8 anos, onde ele colocava essa questão com muita clareza. Ele dizia, com muita clareza, a gente vivia um diagnóstico muito ruim, mas não embora seja muito ruim, a esperança e a perspectiva de uma coisa muito melhor. Então, se me der a liberdade aqui também de ler um pedacinho, o texto do Keynes começa com a seguinte frase, diz ele, sofremos atualmente um ataque nocivo de pessimismo econômico. É comum ouvir pessoas dizendo que a época do enorme progresso econômico que caracterizou o século XIX acabou, que a rápida melhora no padrão de vida irá agora desacelerar. E aí ele continua depois, acredito tratar-se de uma interpretação profundamente errada do que está acontecendo conosco. Ele diz isso em 1930, eu acho que ele tem razão hoje. Estamos sofrendo não dos reumatismos da velhice, mas das dores do crescimento oriundas de mudanças muito rápidas do penoso reajustamento entre um período econômico e outro. Então ele diz isso, e aí você for mais para frente no texto, ele começa pessimista, mas aí ele vai mudar. Então o que ele diz assim? O que podemos sensatamente esperar do nível da nossa vida econômica daqui a 100 anos, 2030? Quais são as possibilidades econômicas para os nossos netos? E aí, a última frase aqui que eu vou ler é o seguinte, ele diz assim, por ora, a grande velocidade dessas mudanças está nos machucando e trazendo problemas difíceis de resolver.
países excluídos da vanguarda do progresso sofrem relativamente. Uma nova doença, cujo nome alguns leitores ainda não ouviram, mas ficarão familiarizados bastante nos próximos anos, nos aflige, o desemprego tecnológico. Veja a atualidade dele. Isso significa desemprego oriundo dos novos descobrimentos relativos aos meios de economizar o emprego da força de trabalho, muito mais rápidos que aqueles destinados a encontrar novos usos para essa força. Mas essa é apenas uma fase temporária de desajustamento. Tudo isso significa que, no longo prazo, a humanidade está resolvendo o seu problema econômico. E aí ele vai predizer aqui que o padrão de vida ia melhorar 4 ou 8 vezes em 100 anos. E melhorou muito mais do que isso, sabe? Então, ele começa pessimista, mas ele diz, olha, mas a gente resolveu o problema da escassez econômica. De fato, eu vou aqui chamar outro autor, então, para ajudar aqui. Se eu chamar o Marx, no século XIX, o que ele diz sobre o mercado de trabalho, sobre o emprego e sobre a superação da escassez? Ele diz o seguinte, 2 coisas que acho que vale a pena comentar. Primeiro, que de fato o trabalho é uma base miserável de valorização. O trabalho é a fonte do lucro, da mais-valia, o que gera riqueza. O trabalho humano é o que gera riqueza, faz a humanidade ficar mais rica, mas ao mesmo tempo, na medida que ela vai ficando mais rica com o avanço tecnológico, você vai economizando o trabalho, que é o desemprego tecnológico. A máquina economiza trabalho. Então é de fato uma base miserável, que é uma contradição que a gente nunca ficou tão claro que a gente está vivendo isso hoje, nesse momento no mundo. Então, diante disso, o Keynes e o Marx estão falando a mesma coisa. A outra coisa que o Marx fala, que vai na linha do que ele está falando, é que existe um tal de general intellect. O que é o general intellect? É a riqueza que a humanidade criou como um todo. Então, o mundo, por conta do avanço tecnológico, por conta do avanço, e tem que dizer isso, do avanço das forças produtivas capitalistas, nós nunca fomos tão ricos materialmente. O que quer dizer que o homem hoje tem a capacidade de produzir coisas para viver melhor materialmente. A gente chegou muito longe nisso. Então, o general intellect é a riqueza que a humanidade criou como um todo. E nós nunca fomos tão ricos, né? Então, se a gente é tão rico e o desemprego tecnológico é uma verdade, a precarização, como mostrou o Sol, também é uma verdade, por que não pensar em fazer com que essa riqueza seja de fato usufruída por todo mundo? Parece uma ideia maluca, parece uma ideia ingênua, mas não é nada de ingênua, tanto não é ingênua que eu estou aqui também me apoiando, além do que o Saulo falou, em 2 autores fundamentais. A renda básica universal é uma realidade possível, que está acontecendo. A gente pode falar mais disso daqui a pouco, mas está acontecendo isso já, não é simplesmente uma ilusão de ótica num horizonte distante. Está acontecendo nesse momento. O Brasil, por exemplo, teve que fazer. É claro que a pandemia acelerou. A gente fez uma renda básica universal emergencial, mas é uma experiência. Temos que pensar no assunto. É isso. Quero ressaltar isso que o Alessandro falou, que é muito importante, porque ele disse que nunca a humanidade, né, gerou tanto bem material e condição de vida boa para as pessoas. A gente atingiu isso. Só que, corretamente, vocês que estão assistindo podem se perguntar, mas e essa pobreza, essa desigualdade, essa miséria? Existe, como que a gente conseguiu gerar tanta riqueza se tem tanta pobreza? Porque é uma questão de distribuição. Né? As coisas estão mal distribuídas. Vejam, esses são dados do Banco Mundial, hein? O Banco Mundial, o PIB mundial dá quase $12 mil per capita por ano. Ou seja, cada pessoa no mundo ganha mais ou menos, desde a criança até a pessoa mais velha, pode ganhar em torno de $1.000 por mês. Ou seja, uma família com 4 pessoas em qualquer lugar do mundo, poderia ganhar $4 mil por mês se a renda fosse muito bem distribuída, porque o mundo produz riqueza o suficiente para isso. No Brasil, por exemplo, a renda per capita está R$40 mil por ano, ou seja, dá mais de R$3 mil por mês para cada pessoa. Então, uma família com 4 pessoas teria uma renda mais ou menos de uns 12 mil. Então, riqueza material existe. A questão é como distribuir isso. E a renda básica universal é um dos meios de melhorar um pouco essa distribuição. É isso, Saulo, mais ou menos, que você ia falar ou não? Exatamente. A renda básica ela é um processo de autonomização para o indivíduo ali poder negociar
né, em melhores condições, né, para o indivíduo não ter que se submeter a condições de trabalho extremamente precárias para conseguir sobreviver, né? É isso que a gente está falando. Então, hoje, por que o indivíduo se submete a condições precárias, se submete a salários baixíssimos, a plataformas que impõem condições extremamente desumanas? Justamente porque ele precisa sobreviver, ele precisa de bens e serviços essenciais. Com a renda universal, há essa autonomia, né? Essa autonomia para o indivíduo buscar melhores condições de trabalho, né, em busca de outros bens e serviços, né, não essenciais, né, e aí a gente pode discutir até o que é essencial ali, né, mas bens e serviços extremamente importantes para uma vida rica ali, né, ligados à cultura, a lazer, de maneira geral, enfim. Então, a renda universal, ela daria, né, o programa de renda universal, renda básica universal, daria essa autonomia, né, do indivíduo, né, em buscar melhores condições de trabalho, né? Justamente dentro dessa lógica, né, ou seja, dentro dessa tendência, né, de uma sociedade hiperindustrializada, como a gente vive hoje, certo? Eu ia dizer para que fique claro, por exemplo, não há nenhuma razão técnica, do ponto de vista produtivo hoje no mundo, para que alguém passe fome. Sobra comida no mundo, não é que falta comida no mundo. Então, é evidente que a renda básica universal pressupõe uma outra inserção no trabalho e no que significa o trabalho. Todos os programas que estão sendo feitos nesse momento no mundo, tem vários aqui, a gente podia citar vários, mas tem, só para rapidamente, posso falar de alguns aqui, mas tem no Alasca, no Canadá, na Finlândia, na Itália, na Alemanha, na Espanha, no Brasil, como a gente falou aqui. São programas que os resultados mostram o seguinte: o sujeito, de fato, é menos ansioso, tem menos problemas de saúde, é um sujeito que a gente pode dizer, claro que é difícil definir o que é ser feliz, mas o cara está mais tranquilo, mais feliz, porque não tem essa pressão enorme pela sobrevivência material, que é o que a gente vê hoje, porque, de fato, a riqueza vai ser melhor distribuída. Se a gente olhar os programas, eu selecionei aqui, vou falar rapidamente aqui de 3 países, né? Se olhar o Canadá tem, desde 2018, ele teve várias experiências anteriores de teste, mas desde 2018 há um programa de renda básica universal, que então não é uma coisa focada para quem exatamente precisa, mas é renda básica universal para 7,5 milhões de pessoas, sabe? Não é pouca coisa. Agora, aí vocês vão dizer, mas o Canadá é um país rico, e então pode fazer isso. Tá bom, se a gente pegar um país que não é tão rico assim, mas não é pobre. O Irã é um país muito longe do nosso cotidiano. O Irã é o país que tem um programa mais antigo de renda básica, sabe? Começou em 2010, isso foi generalizado, e é um programa que todos os cidadãos iranianos recebem $45 mensais. E eu peguei dados rápidos aqui, em 2011, as transferências foram responsáveis por 50% do gasto, dos 20% de menor renda, são feitos através dos programas de renda básica, desse renda básica universal, esses $45. Então, metade dos que ganham, dos que estão entre os 20% de menor renda, gastam por conta dessa transferência. Se eu pegar os 20% de maior renda, isso vai dar 4,9%, menos, mas é isso. E somados de maior renda, de menor renda como um todo, isso dá que 30% da renda familiar média no Irã vem dos programas de transferência. Então, o Irã, veja que curioso, é um país que faz isso. E tem resultados, a gente podia discutir aqui, não vai ter tempo, mas 30% do gasto vindo disso, isso significa uma renda e uma demanda agregada enorme na economia. Mas se eu pegar um país que, vamos dizer, a Itália, que é muito parecido com algumas coisas com o Brasil, a Itália, desde 2019, criou um programa de renda básica também, que é uma coisa em torno de 800, 900 euros por mês. É claro que tem exigências e critérios para você conseguir. Uma das exigências é que você resida no país no mínimo 10 anos, sendo que os 2 últimos anos de modo contínuo, isto é, sem sair do país. Tem uma duração que não tem um limite de duração de 18 meses, mas que você pode facilmente renovar. Então, eu falei aqui de 3 países, o Canadá é rico, o Irã
nem tanto. E a Itália, um país hoje de renda média numa crise profunda também. Isso está acontecendo no mundo hoje, sabe? É uma realidade que a gente não pode fugir disso, tem que discutir isso. Evidentemente, como eu falei aqui, é claro que isso parece uma loucura e vem perguntas que relativas a isso. Muita gente vai dizer, mas então quer dizer que não precisa mais trabalhar? Não estamos dizendo isso exatamente. Quer que o trabalho vai mudar a forma como a gente se insere na sociedade, não é através do trabalho, mas talvez de uma atividade que não tem a ver exatamente com a renda. A gente podia discutir isso. E a outra pergunta que vem, evidentemente, mas quem é que vai pagar isso? Tem dinheiro para pagar isso? Que é uma coisa que a gente podemos discutir depois, que eu não sei se vai ter tempo para discutir agora aqui. Então, essas coisas que o Alessandro apontou são muito importantes, e é claro que todo mundo vai se perguntar, mas de onde vem o dinheiro para pagar? E o que a gente vai fazer se não tiver trabalho? Essas questões nós vamos discutir no próximo programa, tá? No terceiro programa sobre o mundo do trabalho. Esse é o segundo, o próximo o terceiro. Só uma coisa que o Alessandro apontou importante, e daí eu já vou abrir para as considerações finais do Saulo e do Alessandro, porque a gente está acabando aqui, o tempo, já, infelizmente, passa muito rápido, mas o que o Alessandro apontou é uma coisa, quanto mais dinheiro é transferido para as pessoas, mais elas gastam e mais a economia cresce, e mais o Estado tem recursos para continuar essa transferência. É uma coisa virtuosa, tá? A gente vai discutir isso no próximo programa também. Então, Saulo, por favor, se puder fazer as suas considerações finais, depois o Alessandro. Bom, Daniel, obrigado. Obrigado, Alessandro, também, pelos pontos levantados. É isso, eu acho que o Programa de Renda Básica Universal, ele fica cada vez mais claro ali pelos desdobramentos. Isso foi acelerado na pandemia, né? A pandemia deixou mais claro as tendências do mercado de trabalho, não só no Brasil, mas no mundo, e a necessidade de se pensar num programa de renda básica. As críticas a programas de renda básica, elas estão se tornando cada vez mais anacrônicas quando a gente pensa nessas tendências, né? Então, criticar programa de renda básica por conta de financiamento, como a gente vai falar no próximo programa, ou por conta da questão da produtividade também, que a gente pode discutir em outros momentos, essas críticas estão ficando cada vez mais sem sentido, né, frente ao que a gente está olhando, frente à realidade. É isso, eu concordo com o Saulo, que está ficando anacrônico, e é uma mudança radical, porque é uma mudança radical que não é simplesmente uma decisão política, é uma decisão que está se impondo, porque o capitalismo é um sistema contraditório. A gente não pode fugir do fato de que não está criando emprego, o emprego está sendo criado, é um emprego ruim. E existe como escapar disso pensando em novas formas de pensar o trabalho, a inserção do trabalho. É evidente que a gente vai ter que... isso é radical, porque isso muda a forma como o sujeito se insere no mundo, sabe? Isso muda a forma como o sujeito consome o que é produzido. Isso muda a forma como a gente olha a educação e olha a cultura como um todo. Isso muda a forma como a gente pensa o dinheiro e a riqueza da sociedade. E é uma discussão que a gente não pode fugir. Espero que a gente tenha tempo para fazer isso no próximo encontro, que é inexorável fazer essa discussão. É isso aí, Alessandro, Saulo, obrigado. A gente tem muita coisa ainda para discutir no Brasil, a gente está muito atrasado nessas questões, e o próximo programa a gente virá para debater e aprofundar um pouco mais isso. Eu queria agradecer vocês dois pela presença, agradecer a todas e todos que estão nos ouvindo, curtam o nosso canal, espalhem nas suas redes, e a gente se vê na semana que vem. Obrigado.